A polícia promete localizar, identificar todos os surubeiros do Arpoador. Eu aqui, Rafael Paiva, por aqui, nosso canal. Se você não segue ainda, siga aqui nosso canal. Tem meu Instagram também, o @PaivaDoutor. E a notícia é essa. Para quem não sabe, há alguns dias viralizou uma gravação feita no Arpoador, onde cerca de 30 homens, e pela filmagem parece que é muito mais do que isso, mas aparentemente 30 homens estariam ali tendo relações sexuais. Claro que essa notícia viralizou e eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, o que que é isso, o que que pode acontecer, quais são as consequências e por que que a polícia está investigando. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, deixando bem claro que essa investigação ela não tem nada, ou pelo menos não deveria ter nada a ver com a questão de serem pessoas com uma orientação sexual, homossexual. Então, não é isso que está em jogo aqui, tá certo? Nós temos um artigo no nosso Código Penal, é o artigo 233. O artigo 233 do Código Penal, ele traz para a gente o crime de ato obsceno. E olha só o que, que diz aqui no artigo 33. 233. Deixa eu abrir aqui. Praticar ato obsceno em local público ou aberto ao público ou exposto ao público, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja que o Código Penal ele não estabelece o que, que seja um ato obsceno. Pode ser 1 milhão de coisas. Então, o que vai definir o que é ou não um ato obsceno são os próprios costumes da sociedade. Vou te dar um exemplo. Provavelmente, na década de 20, aqui no Brasil, se uma mulher fosse para a praia com um biquíni fio dental, ela provavelmente responderia por um ato obsceno, porque para os costumes daquela época, aquilo é um ato obsceno. Hoje é natural uma mulher ir à praia com biquíni. O estranho ela ir à praia sem roupa de banho. Mas veja que para nossa sociedade já houve uma época em que isso era ato obsceno, tá? Então eu estou te falando isso para você compreender aqui comigo que a ideia de ato obsceno ela vai mudar de tempos em tempos. Hoje, na nossa sociedade, ter relação íntima com uma outra pessoa, e aqui tanto faz quem são os envolvidos, são dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, não importa. Ter relação íntima, para não falar outra coisa, para o meu vídeo aqui não ser bloqueado, em local público, aberto ao público ou exposto ao público, corresponde ao crime de ato obsceno. A pena para esse crime é uma pena bem pequena, uma detenção de 3 meses a 1 ano. Então, o primeiro ponto aqui é a gente entender qual é o crime e por que que é crime. Nós já passamos essa fase. A segunda fase agora é a gente entender o porquê que a polícia está investigando isso. E você já sabe que a polícia está investigando isso porque se trata de uma conduta criminosa. Como que a polícia está investigando isso? Através de um sistema da Polícia Civil do Rio de Janeiro que usa a inteligência artificial. Então, basicamente, ela pega os rostos filmados nessas filmagens todas, tanto das câmeras de segurança como das próprias pessoas que divulgaram, e ela traz uma relação de 100 pessoas parecidas com aquele rosto. E aí isso vai facilitar muito o trabalho da polícia. Dois pontos aqui importantes são: Paiva, eu estava no arpoador, ou eu frequento o arpoador, porque a informação é de que essa prática é comum por lá. Eu frequento o arpoador. A polícia me intimou, eu tenho que ir? Sim, você tem que ir. Você obrigatoriamente tem que ir, até mesmo para oferecer uma defesa. Paiva, tem defesa? Tem defesa. Obviamente que tem defesa. Mas
você tem que contratar um advogado. Não vá sozinho à delegacia. Quem me segue aqui, eu falo isso há muito tempo. Nunca vá sozinho à delegacia. Foi chamado para ir à delegacia, contrate um advogado, faça esse investimento e vá com um advogado. Porque tem defesa. Até essa pena é muito pequena. A máximo da pena vai a 1 ano, o mínimo a 3 meses. Então, se você estava no arpoador, se você não tem passagem pela polícia, nunca foi condenado, há uma grande chance que, se você vier a ser condenado, a sua pena seja pena mínima, pena de 3 meses. E eu vou além. É muito provável, eu diria que até um direito seu, que você tenha direito a alguns benefícios que a lei traz. Um deles, por exemplo, é a transação penal. É um acordo que a pessoa investigada faz com o Ministério Público. Ela vai ter que cumprir alguns requisitos, pagar uma cesta básica, prestar serviço à comunidade, mas ela se livra do processo. Isso é importante para uma finalidade, para você não correr o risco de perder o seu réu primário. Então, basicamente, a importância é essa. Se você vier a ser condenado, então, ou você não tem direito ao benefício da transação penal, porque se você já usou esse benefício num outro processo há menos de 5 anos, você não tem direito de usar ele novamente. Se você já usou o benefício ou por algum outro motivo você não aceitou o benefício, você então vai correr o risco, claro que existe defesa aqui, como eu disse, de ser condenado a uma pena de 3 meses a 1 ano. Paiva, uma pena dessa, eu vou para a cadeia? Não, não vai para a cadeia por uma pena dessa. Se vier a ser condenado, essa pena pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos, que aí é a pena de pagar a cesta básica, de não se ausentar da comarca, da cidade, de comparecer periodicamente ao juízo para informar suas atividades, ou talvez, se não der essa, um regime totalmente aberto. Mas a parte ruim é que você perde o seu réu primário. Então, a minha orientação para você, que estava lá no arpoador, no tal do surubão, é que você faça, se você tiver direito, esse acordo com o Ministério Público. É um acordo chamado de transação penal. Então, foi chamado para ir à delegacia, não se desespere, mas faça a coisa do jeito certo. O que é o jeito certo? Você vai contratar um advogado, você vai prestar depoimento, nós vamos elaborar uma estratégia para o seu caso, e se for o caso, nós vamos buscar aí um acordo com o Ministério Público. Mas tenha em mente que essa é uma prática criminosa. Ela não é só uma prática imoral, porque tem muitas práticas que são imorais, pra caramba, até mais do que essa, mas elas não são criminosas. Quer ver um exemplo? O exemplo do incesto. Então, recentemente vazou a notícia de que a Andressa Urach gravaria conteúdo adulto com o seu pai. Isso é uma prática imoral chamada de incesto. Mas como os dois são maiores, capazes, não há nenhum tipo de consequência criminal. Então, é um ato imoral e não é criminal. Teve outro exemplo? O adultério. O adultério é uma conduta imoral, mas desde 2005 não é mais criminosa, porque não existe mais o crime de adultério na nossa legislação criminal. Deu para entender? Ótimo. O ato obsceno é crime. Então, enquanto para a nossa sociedade for crime ter relacionamento íntimo em ambiente público, como é esse caso, então você tem que se abster, parar de participar desses lugares. Vai para um lugar fechado, para uma casa, para um motel, tem várias possibilidades, mas o arpoador tem que ser finalizado da sua parte, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, manda lá no grupo dos amigos, certeza
que tem gente que ou participa ou gostaria de participar do surubão. Mostra para ele que isso aí pode ser crime e que ele pode evitar essa dor de cabeça. Tá legal? Bom vídeo para vocês. Bom dia, boa noite, boa tarde. Até o próximo vídeo. Tchau.